BH Invisível, com Gustavo Ziller. Alô, ouvintes da Band News FM de BH Invisível, estamos começando mais um programa que homenageia Belo Horizonte. Belo Horizonte, para mim, é uma cidade tipo um planeta, né? Uma coisa incrível, uma coisa que a gente se diverte, faz um monte de coisa e, de verdade, uma cidade jovem, efervescente e potente. A gente tem a honra de receber aqui no estúdio 3 super-heróis da Regional Oeste, uma das principais regionais da nossa cidade, e a gente já vai falar sobre isso. Eu vou tentar apresentar vocês 3 aqui, se der certo tá ótimo, senão vocês me interrompem e a gente continua, tá? Vamos lá então. Tô recebendo aqui na lateral direita a Carol Braga, minha amiga Carol Braga. Opa! Ela é idealizadora da culturadoria. É difícil falar essa palavra, Carol, me ajuda, por favor. Pois é, eu que inventei, culturadoria. A gente podia colocar no dicionário, né? Podia. Culturadoria, um projeto multiplataforma de curadoria de informação sobre artes, eventos e espetáculos. A Carol é professora nos cursos de comunicação da UniBH e consultora do Sebrae Minas Gerais. Exatamente. Ela é basicamente o BH invisível das coisas extraordinárias que acontecem aqui na área cultural da nossa cidade. Ali na lateral esquerda, o Gladson Reis, que é presidente da AME Vila Betânia e está na luta da preservação do meio ambiente, defendendo as áreas de preservação permanente na Regional Oeste. A função social do Gladson naquela regional foi passada pra gente por um monte de gente. A gente chegou até o Gladson porque todo mundo falava, olha, quer falar de meio ambiente na Regional Oeste, tem que falar com o Gladson. E aqui na camisa 10, Mário, eu vou te chamar aqui no centro do nosso programa aqui, tá o Mário, que também é morador da Regional Oeste, é advogado de formação e hoje atua como secretário da Associação Comunitária Social, Cultural e Desportiva do Nova Suíça, Nova Granada, Jardim América e Salgado Filho. Essa instituição trabalha iniciativas como a administração do Parque Jardim América e a Casa do Saber, o Reflorestar, entre outras iniciativas. A minha primeira pergunta é... E é com ele que eu tô aprendendo sobre meio ambiente, viu? Ele e muitos outros. Então tem uma... Tá vendo? Você me deixou numa responsabilidade danada que é o seu camisa 10. Já começamos o papo bem. Eu apresentei vocês de forma correta? Sim. Tá tudo corretíssimo, ok? Corretíssima. Só que a administração do parque é ainda o parque, porque o parque é um sonho. É Entendi. a luta para defender e tornar-se ali um parque. Mas eu prevejo o futuro, Mário. Então já tô falando que você é o administrador do parque, a gente vai dar todo o suporte possível. O Ike já falou aqui que a Band vai entrar nessa luta, conta com a gente. E nós contamos com isso e esperamos que seja mesmo um verdadeiro parque e todos administram, né? Principalmente defendendo ali o meio ambiente. Que ótimo. Tá faltando a biografia dele, admirador de carros antigos, tá sempre aí organizando, ajudando nas exposições aqui na Zona Oeste de Belo Horizonte. Olha que legal. Agradeço isso, sim. Aquele evento ali da Avenida Silva Lobo, né? O encontro de carros antigos. É uma criação minha e do companheiro João Batista, também, que é o meu presidente da associação do bairro Nova Granada. E nasceu ali, mas devido às burocracias, ali na nós Silva tivemos que Lobo? cortar. Nós começamos lá em 2014. A cada final do mês, o último domingo, das 8 às 13, nós realizamos esse evento para mostrar a beleza da indústria, né? Olha como é que é BH Invisível, né? Eu não sabia desse encontro especificamente. Desde 2014, foi o ano que eu voltei a morar em Belo Horizonte, né? Todo tipo de carro, qualquer marca, pode aparecer lá? Tem algum tipo de seleção, Não, Mário? só os veículos com mais de 40 anos, ou seja, nós damos prioridade para a década de 30, 40, 60, certo? Aqueles veículos que marcaram a época da cidade de Belo Horizonte quando nasceu. Não precisa ter placa preta, essas coisas, não? Não precisa ser placa preta. O que nós damos mais ênfase são aqueles hot roads, né? Ou seja, os carros mais antigos, Sim. mais mexidos. Vemaguete entra. Entra Vemag, entra Fusca. Não temos nada contra nenhum tipo de carro. Mas nós damos prioridade mais àqueles carros que chamam mais a atenção, como que você não vê o dia a dia aí. Carol, como é que você se diverte na Regional Oeste? Qual que é o boteco legal? O que tem para fazer? Olha, tem aumentado bastante as nossas opções ali, né? Outro dia eu estava entrevistando o Ben Gil, e aí uma pergunta, onde você gosta de comer aqui em Belo Horizonte? Ele falou, era um restaurante indiano que tem na Avenida Francisco Sá. Você acha que todo mundo que vem para Belo Horizonte quer comer comida mineira? Não, o cara vai lá para a Regional Oeste comer no indiano Namastê, que eu também adoro e recomendo. Você foi? Não conheço. É ótimo, muito bom. Eles reformaram agora, cresceram, ampliaram, adoro ali. Você sabe que toda dica que dá nesse programa, eu falo aqui, a turma já acostumou. João Vitor, anota o nome do restaurante, Namastê. Namastê. Vamos fazer um almoço de pauta lá no restaurante indiano Namastê. Isso. E Ben Gil, filho do Gilberto Gil, só para quem não conhece. Filho do Gilberto Gil, Muito é o bom, restaurante Carol. preferido de Ben Gil em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Não é o Dona Lucinha, é Não o Namastê, comida Namastê, indiana. exatamente, dos indianos raiz.
Você tem um restaurante predileto por ali, Gladson? Bem pertinho de vocês, Cozinha da Ita. Vocês precisam conhecer o bolinho de feijoada aqui próximo à Vila Leonina, na entrada da Raja. Eu não me recordo aqui se a produção souber o nome da rua, que eu só chego lá caminhando, mas é excelente, preço bom, cerveja gelada, rua acolhida, samba, comunidade, raiz, ancestralidade, é tudo de bom. Uma das grandes revelações do Festival Gastronômico de Favelas. É Rua Boa Esperança, tá? Se você me permite, eu beco Boa Esperança, Cozinha da Ita. É maravilhoso, e o negócio é o seguinte, tem um evento lá maravilhoso também, nós fizemos a participação agora, que foi com o bloco Arrasta Favela, né, que é uma cultura muito bonita aqui dentro também, próximo de vocês. O Gladys lembrou bem, Cozinha da Ita, e principalmente a sexta-feira. Tem um samba de raiz e aquela cerveja gelada. Que esse pessoal aí, a família toda é gente boa, porque eu tenho a honra de conviver com a G, que é prima da Ita, há mais de 30 anos, a G me criou, e ela é prima da Ita, então eu conheço também desde o início, né, surgindo o restaurante, nessa batalha delas, e esse bolinho de feijoada é sensacional. É a segunda vez que a Cozinha da Ita aparece nesse programa. A gente tá pensando até, alô, programadores de plantão, rapaziada do São Pedro Vale, rapaziada das startups, estamos precisando de voluntários para colocar no ar o site de BH Invisível, que vai ter todas essas dicas espetaculares em todos os pilares da nossa cidade, saúde, gastronomia, mobilidade. Tem um monte de dica legal que a gente quer esparramar pelo mundo digital aí, pra turma saber. A Cozinha da Ita é uma delas. Todo mundo fala da Ita, impressionante, né? Impressionante. E é super interessante a Cozinha da Ita, porque ela traz para dentro do trabalho da comunidade aquela maravilha que é ali ligar, né, as pessoas, porque às vezes você fala assim, não vou num restaurante passar vaso, vou para isso, quando você tá tão próximo ali e é tão bem aceito, uma comida maravilhosa, tá de parabéns lá. Uma acolhida também, um calor, energia, sem dúvida, faz parte do tempero. Agora, Mário, você não vai fugir do desafio, não. Carol falou do Namastê, o Gladson da Cozinha da Ita, agora manda mais um lugar para você almoçar bem, jantar bem na Regional Oeste. Eu, com pouco, quase não sou de beber, mas eu vou muito no bar do Geraldinho da Cida. Principalmente pelo torresmo maravilhoso, tem lá o torresmo de barriga, que não deixa a desejar para ninguém. Então eu sou muito ligado ali no Geraldinho da Cida por ser um ponto tradicional, né, que fazia parte, um pedaço lá onde está lá do Geraldinho da Cida, o antigo quilombo, né, dos Luizes, que é uma parte ali onde está o bar do Geraldinho da Cida, fez parte do terreno do quilombo. Então eu vou ali no Geraldinho da Cida porque é um local tradicional, um local beleza para trocar uma ideia, e tem um torresmo de barriga tranquilo lá. Engraçado que vocês, que são os verdadeiros super-heróis dessa cidade, a turma que está vivendo e que pesquisa e que joga Belo Horizonte para a luz do mundo, né? A perspectiva que vocês dão dessa cidade é muito interessante. Vocês sabem da história do lugar que vocês vêm, né? Belo Horizonte é uma cidade de 121 anos, é muito nova, né? E a gente está falando de quilombo, onde era um quilombo, onde era um parque, de restauração, de cuidar da nossa cidade. Vocês acham que falta para o Belo Horizontino conhecer mais da nossa história, ou é uma viagem aqui do Ziller? Eu vou te falar... Vai, Mário. Eu vou te falar que é o seguinte, nós conhecemos pouco Belo Horizonte, e talvez nós não nos conhecemos nem a região que nós moramos. Tem história, agora assim, na região oeste, lógico, eu tô com 55 anos e não tem jeito de cobrar de um guri que está aí com 17, 18, 20 anos. Mas não conhece a história do Jardim América, não conhece a história do Nova Granada, do Novo Suíço. Para poucos que sabem, a Rua Brasa, aqui onde nós estamos bem aqui, ali foi um lixão que em 1974 desabou e caiu uma enorme catástrofe, como foi essa de Brumadinho. E poucos têm isso na história. Não conhece, ele não viu que em 1973 o Córrego das Piteiras, onde passa ali a galeria, que é mínimo para a coleta desse esgoto todo aí que desce, matou gente ali de córrego ali. Então, tem poucas pessoas que se conhecem da região e conhecem como que é a história da região mesmo. Então, quando você pergunta se conhece pouco de Belo Horizonte, eu acredito que sim, nós conhecemos pouco de Belo Horizonte, conhecemos pouco das Minas Gerais. Pouco. Concorda, Gladson? Muito pouco. Inclusive, o pessoal que está fazendo aí o concurso da Guarda Municipal, estudando sobre a história de Belo Horizonte, a estrada do Cercadinho, a Zona Oeste, tinha uma vocação agrícola muito forte no início da formação da capital, e o córrego do Cercadinho hoje, que nasce lá próximo do Buritis, passa por inúmeros bairros, está completamente abandonado. Um espaço que podia ser um parque linear, poderia ser inúmeras outras questões de lazer, de cidadania, de mobilidade, que está abandonado nesse sentido e faz parte da nossa história. E uma outra coisa que eu queria contar também, todo mundo conhece a história
do seu Luciano do Hotel Faial, de Belo Horizonte, que é tradicional. E a Zona Oeste é marcada também por esses conflitos fundiários. Desde a parte que está a nossa saudosa do Cabana Pai Tomás, a Vila Vista Alegre, próximo ao cemitério da Colina. Aquilo ali, nos anos 60, foi um dos grandes conflitos fundiários da cidade de Belo Horizonte, com ocupações, com mobilizações, donas de casa resistindo, debaixo da ditadura militar, perseguição aos moradores, aos líderes religiosos, e hoje é uma das mais saudosas vilas da nossa Oeste, que é a Vila Vista Alegre, que tem a Associação 1º de Maio, que tem uma história riquíssima, de mais de 50 anos, né, do espaço que foi uma ocupação, hoje é uma vila urbanizada, desenvolvida, que já nasceram médicos dali, engenheiros dali, e essa história ela precisa ser contada. A nossa presença, o nosso contato com o território, com essa ancestralidade, com essa história, ela é muito pequena ainda em Belo Horizonte e a gente precisa reconhecê-la. Carol, você como professora universitária. Ai, como olha, é que a gente... deles, eu tô aprendendo horrores aqui, olha isso, eu não sabia nada disso. Você sabe que eu apresento BH Invisível, na verdade, é para aprender, né? Ligada. Eu fico aqui ouvindo vocês falando, eu fico assim, dá vontade de chorar todo o programa, impressionante. Olha. Como que a gente faz para divulgar isso, para compartilhar essas histórias incríveis? Eu acho que é fazendo um programa como esse, né? Registrando, colocando na rede, colocando, né? Igual a gente vai estar no YouTube também, contando essas histórias e ouvindo essas pessoas que se conectam com essa ancestralidade, têm contato com essas pessoas que, de alguma maneira, tiveram contato com quem fundou todos esses bairros aí. Eu acho que é isso. No caminho não tem outro, é por aí. Não tem outro jeito, não, é né? conversando. A gente precisa registrar essa memória oral também, né? Essas histórias que eles estão contando, incrível. O Gladys falou que a Carol... Se você permite, olha para você ver, nós temos uma obra do Oscar Niemeyer ali na Platina, com a Avenida Silva Lobo, onde funciona o Senarab, que foi um pedido da esposa do Juscelino, né, dona Júlia, para que fosse construído ali um espaço de cultura. Chegou a funcionar até um cassino na década de... Que foi um teatro há pouco tempo, do Kleber Junqueira, né? Não é o Teatro do Kleber Junqueira, é aquela obra ao lado, onde funciona o Senarab, que tem um comodato ali agora. Uma obra maravilhosa e pouco percebida. Centro Nacional de Referência Afro-Brasileira. Afro-Brasileira. Então, é um local pouco percebido pelas pessoas. E a Carol lembrou muito bem também o Teatro Kleber Junqueira, ele batalhou, que funcionou Sim. ali, o Cine São José, quando eu tinha meus 12, 13 anos. Então, são coisas da história que a gente deixa passar despercebido. Então, quando você pergunta, nós conhecemos Belo Horizonte, nós não conhecemos nenhum bairro que nós moramos. A própria orquestra... Oh, meu Deus. Você fala... Carlos Gomes. Carlos Gomes, né? Carlos Que, Gomes, a gente antigo, também deixa passar ali rápido, que foi acho que foi a primeira orquestra de Belo Horizonte, Sim, não foi? Sim. Iniciou Incrível. aqui na Oeste? Sim, na Oeste. Na praça ali, Sim, senhor. perto da igreja de São José, Isso no aí. Calafate. Isso aí. E tem aula lá de percussão, tem aula de saxofone, de vários instrumentos lá, de condição tranquila lá para qualquer um que quiser lá. Tem você, morador lá. da Regional Oeste, o que você gosta da sua regional? Quais são as dicas? Quais são as dicas de gastronomia, de entretenimento? O que você faz para se divertir? O que falta em locomoção? Manda pra gente aqui pelas redes sociais. A gente tá no BH Invisível em praticamente todas elas, ou no bhinvisível@gmail.com. Pessoal, tá faltando 2 minutos pra gente encerrar esse primeiro bloco, então eu vou soltar uma bomba na mão de vocês aí e a gente volta pra tentar desarmar essa bomba no segundo bloco. Quando a gente pensa na Regional Oeste, o que vem na cabeça de vocês assim, de supetão, que precisa melhorar imediatamente? Gladson? Cadê o metrô? Boa. Desde que eu tinha 7 anos de idade, fui desapropriado para a construção de uma obra do metrô e até hoje isso está muito invisível, a gente precisa romper essas margens. As obras estão com 66% concluídas e até hoje não foi entregue 10 quilômetros de metrô. E aí o problema é o seguinte, não é só o problema da mobilidade, aonde está a faixa de domínio, a linha férrea, toneladas e mais toneladas de lixo, que é uma questão de educação ambiental, mas a omissão do Estado tem gerado problemas. Jovens estão perdendo a vida com problemas sociais, com vulnerabilidades naquela região, mulheres. Então, essa questão do metrô não é só uma questão de mobilidade, é uma questão de desenvolvimento. Só para concluir, você olha para uma faixa do lado do metrô, desenvolveu Buritis, Betânia, Nova Suíça, Salgado Filho, mas para o lado de cima, Nova Sincra, Vista Alegre, até Nova Gamileira, parado nos anos 90. O metrô é a solução que nós precisamos na Zona Oeste para desenvolver e garantir mobilidade. Subscreve ou você acha que é outra coisa, Mário? Sem dúvida, eu concordo com o Gladys, principalmente das verticalizações que estão sendo feitas nessa região oeste, que tem sido muito explorada depois do Buritis,
E o que está acontecendo? Vem inúmeras pessoas, vem mais veículo, só que esqueceram isso aí. O abono que o Gladys falou e o metrô já está aí e não sai. Eu acho que é amplio, né? A cidade inteira merece o metrô. O tamanho de Belo Horizonte, né? Não dá para entender por que uma cidade do tamanho de Belo Horizonte não tem um metrô que atenda a população. E falar que a desculpa são os morros não tem jeito, né? Não. Dá pra fazer. Que tá isso? tudo planinho, tá tudo plano já. É isso aí, concordo plenamente. Ok, Falta boa vontade. Subscrevo. Senhoras e senhores, estamos chegando no final do primeiro bloco de BH Invisível. Eu costumo dizer que esses programas têm sido históricos. Quando a gente começou a segunda temporada, que a gente quis jogar a luz, colocar em perspectiva nossas 9 regionais, a gente tinha essa sensação de que os programas seriam incríveis. E essa sensação se tornou realidade. Estamos recebendo aqui 3 super-heróis e uma super-heroína, 2 super-heróis e uma super-heroína da Regional Oeste. A gente volta já já com o segundo bloco de BH Invisível.